Olá, alunos do nono ano Matemática e Ensino Fundamental, tudo bem com vocês? Por aqui, professor Daniel Barros. Na aula de hoje, nós vamos ver a parte de radiciação de como introduzir um fator dentro do radical, tá bem? Então, acompanhem comigo esta aula aí. O conteúdo está então no livro A Conquista da Matemática do nono ano, da editora FTD, Programa Nacional do Livro Didático 2020-2023. A página aí é a página 44. Introduzindo um fator externo no radical. Na última aula a gente viu como fazer a simplificação de radicais. Então agora a gente vai fazer esse processo ao inverso. Como que a gente pega essa simplificação e coloca novamente dentro do radical, tá? Se você não acompanhou a aula da semana passada, é só chegar aí e ver a lista de aulas, dentro do YouTube. Você vai acompanhar então todo esse processo aí de radicais. A introdução de um fator externo no radicando pode ser feita de acordo com as propriedades dos radicais. Você se lembra das propriedades? Quando é que eu tiro um fator de dentro? Quando é que eu consigo tirar um número de dentro do radical para fora? Quando o índice e o expoente são iguais. Esse número, então, são anulados e ele sai para fora do radicando. Então, a gente vai fazer esse processo, só que inversamente. Do mesmo modo que quando simplificamos os radicais, podemos extrair do radicando também. Podemos, se necessário, introduzir um fator externo no radical, sem alterar o valor da expressão. Então vou botar alguns exemplos aí e a gente já vai para a prática aí para ver se você entendeu esse raciocínio. Então note o seguinte aqui, ó. Eu tenho um radical simplificado, 2 raiz quadrada de 3. Presença de fator externo, tá aqui ele, ó. O 2 está fora do radicando, Esse 2 está multiplicando o radicando e ele está fora. Bom, como é que ele saiu lá de dentro? Quando o índice não aparece aqui, você se lembra que esse índice é 2. Então ele vai entrar para dentro do radicando exatamente com esse índice. Então ele vai ficar assim, ó, 2 entrou para dentro do radicando, que multiplica o 3. Então entrou 2 elevado ao quadrado. Da onde saiu esse 2 aqui, professor? Como é que apareceu esse 2 em cima dele? Lembre que é o índice que está aqui fora. Quanto que fica essa expressão, então, meus queridos? Como é que fica essa expressão? Quanto que é 2 ao quadrado? Aí vamos ter que relembrar a potenciação, O que é 2 ao quadrado? Nada mais é que 2 vezes 2, que resulta 4, Então ficou assim, ó, raiz quadrada de 4 vezes 3. E quanto que é o 4 vezes 3? 4 vezes 3 é raiz quadrada de 12. Então, eu posso fazer esse processo aí ao contrário, colocando um fator externo dentro do radical. Então, eu tenho raiz quadrada de 12. Tá bem? Alguma dúvida? Tá bom? Continuando. De modo geral, temos então que um fator externo pode ser introduzido, ele pode ser colocado dentro do radical como um fator no radicando, bastando isso escrevê-lo como um expoente igual ao índice do radical. Então, vamos acompanhar esses exemplos aqui. Introduzir o fator externo da expressão 5 raiz quadrada de 3. Você consegue fazer? Aquela hora de dar aquela pausa no vídeo e tentar fazer. Conseguiu? Vamos lá comigo então. Como é que coloco esse 5 dentro do radical? Bom, a primeira coisa que eu tenho que olhar é o índice. O índice é esse número que fica aqui, neste campo. Quando ele não aparece, o índice é 2. Então quer dizer que aqui vai entrar um 5 elevado ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. Você tem 5 raiz quadrada de 3. Como é que eu coloco esse 5 lá dentro do radicando? Coloco ele com o expoente do índice. Então eu vou ter 5 elevado ao quadrado vezes 3. Raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado vezes 3. Se eu quiser seguir ainda, quanto que fica esse cálculo? 5 ao quadrado.
Lembrando que 5 ao quadrado nada mais é que 10. Não, minha querida, não é 5 vezes 2, é 5. Repete essa base quantas vezes? 2. 5 vezes 5 é 25. Então vamos ter raiz quadrada de 25 vezes 3. Quanto que é 25 vezes 3? Vamos fazer o cálculo aqui. É assim, ó, 25 vezes 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6 com 1, 7. Então temos aqui 75. A raiz quadrada de 75. Tá? Então, introduzindo um fator dentro da expressão. Número 2. Transforma em um só radical a expressão raiz quinta de x que multiplica a raiz cúbica de x, um x aí sendo um número maior que zero qualquer. Bom, nesse problema devemos inicialmente, então, a trabalhar com o seguinte, ó. Então nós temos assim, em vermelho, ó. Primeira parte, a raiz quinta de x. Bom, dentro desse radical, nós temos um outro radicando, que é a raiz cúbica de x. Concorda comigo? Bom, o que você pode fazer então aqui, meu querido? Você primeiro pode colocar esse número aqui dentro desse radical. Tá? Esse x dentro do radical. Como é que eu coloco esse x dentro do radical? Então você vai escrever assim. Raiz quinta, que é o que está aqui fora. Você vai ter raiz cúbica. E aí temos esse x vai entrar lá para dentro. Para esse x entrar lá para dentro, ele entra com índice 3. Então vai ficar x na terceira, ó, o x entrando para dentro do radical, vezes o x que já está lá dentro. Seguindo as propriedades, o que eu faço com esses índices aqui? O que eu posso para deixar tudo num radical só? Tem aquela propriedade que eu posso pegar esses índices e multiplicá-los. Então, 5 vezes 3. Vou ter um novo índice de 15. E aqui, essa expressão aqui dentro, né? Propriedades da potenciação. Bases iguais, uma multiplicação no meio. O que eu faço com os expoentes? Eu adiciono. Então, eu vou ficar com x na quarta potência. Pronto. Tá? Esta é a forma aí onde conseguimos introduzir o fator x no radical, né, mais interno. Tá bem? Se lembra dessa propriedade? Tudo questão de lembrança, pessoal. Professor, eu não me lembro. Então você vai ter que voltar aos vídeos, assistir de novo, não conseguir entender ainda. Procure aí, você tem uma gama de videoaulas aí, você pode... Coloca o título, né, radicais, vai te dar aula de radicais, tudo sobre radicais, né? Rever potenciação, isso é a base da matemática, mas eu queria dizer, a base da matemática para a etapa de vocês. Tá bom? Então, com esses dois exemplos básicos, né, a gente já vai começar a fazer os exercícios da página 44, tá? Transcrever para o caderno o exercício todo, né? Questão a caneta, respostas logo abaixo, desenvolvimento logo abaixo da questão a lápis, questão a caneta, desenvolvimento logo abaixo a lápis, tá bem? A gente se encontra na próxima aula, eu vou estar divulgando esse material para você que não tem o livro, né? Também vou estar distribuindo esse conteúdo, esse material para você exercitar a matemática. E aí sim eu venho fazendo a correção, né, desta aula com vocês. Até mais, um forte abraço, tchau, tchau.